Que Jesus nos abençoe a todos e nos conceda a sua paz. Hoje trataremos um pouco do caminho da vida, o caminho da vida cristã. Então é preciso considerar o nosso jeito de ser, as nossas escolhas e motivações. Lembrando que o maior bem que se pode fazer à humanidade é crescer como ser humano. E essa é a proposta e desafio para nós próprios. Devemos crescer como seres humanos. E para isso precisamos conhecer com mais cuidado o que se passa dentro de nós. Quem somos? O que estamos fazendo com os nossos recursos, com os equipamentos que já trazemos de muitas existências, com todo o potencial que temos, como é que estamos optando por esse ou aquele jeito de conviver, por exemplo. Nós não somos ainda detentores de grandes virtudes, de grandes conhecimentos. Estamos longe, muito longe dessa superprodução de valores morais. Mas todos nós temos a consciência clara de que devemos nos esforçar para aprimorar os nossos sentimentos, o nosso jeito de ser, a nossa expressão, para conosco próprios, para com Deus, com a espiritualidade e para com o nosso semelhante. Então, aperfeiçoar qualidades individuais é obra de esforço, de conhecimento, de disciplina, de elevação, de serviço e aprimoramento no templo do próprio eu. Por isso, importa muito o autoconhecimento, o penetrarmos dentro de nós, para descobrirmos as sombras que aqui ainda habitam e também as luzes, tudo aquilo que já trazemos como conhecimento, como discernimento, como virtudes. Nós temos vivido muitas experiências reencarnatórias e importa muito considerar essas aquisições já garantidas em nosso espírito. Disse Jesus certa vez: quem me segue não anda em trevas. Está registrado em João, capítulo 8, versículo 12. Então, que estejamos nós atentos, não só para amar Jesus, admirar Jesus, conhecer os seus ensinos. É preciso segui-lo. Então, o desafio é aplicar no nosso cotidiano esses ensinos. E o que representam esses ensinos? É a mansidão, a humildade, a simplicidade, a verdade, a honestidade. São valores imperecíveis. O amor à justiça. Tudo isso são ensinos exemplificados por Jesus e que devem servir de base para o nosso processo de autoaprimoramento. Então é preciso considerar que não vale só as palavras, é preciso também a aplicação. Fortalecer a vida uns nos outros é obra dos seres humanos. Educação da mente é a grande proposta. Discernir, tolerar, entender, alcançar, interpretar. Educar a mente, educar o corpo, educar a alma. Então é preciso um processo de libertação. Libertação física é nós nos emanciparmos de todas as viciações, todas as ilusões inferiores, as paixões. Isso é libertação física do corpo.
aprimorarmos o nosso conhecimento, buscarmos dilatar a nossa consciência através desse preparo intelectual. Isso é a libertação intelectual. Buscarmos alimentar, nutrir a nossa mente com pensamentos positivos, pensamentos de amorosidade, de paz, de harmonia. Isso é um preparo intelectual. É o que nos leva a uma compreensão do sentido da vida. Estamos aqui para nos aprimorarmos e é preciso que haja o progresso intelectual além do progresso material e, sobretudo, também o progresso moral. O progresso moral tem a ver com a nossa relação com o bem. Deus é amor, disse João, o apóstolo. Mas o bem é regra imutável do Criador. Então, o aspecto moral tem a ver com a nossa percepção do sagrado da vida. Toda a vida, o mundo, a criação é sagrada, assim como nós próprios. Então é preciso que desenvolvamos o sentimento de grande respeito à soberania da vida. Grande respeito à criação de Deus, que é toda a natureza. Nós somos parte desse mundo da natureza. Então é preciso dilatar o nosso entendimento e promover em nós mesmos a libertação física, mental e moral. Tudo isso representa conquista do espírito, né? É preciso libertar-se das negatividades, é preciso desenvolver o autodomínio, o autogoverno, que o nosso ser, que nós sejamos capazes de firmarmos no nosso sim, sim, não, não, vivendo uma vida autêntica verdadeiramente. É preciso nos empenharmos na melhoria ética, né? No respeito e também nas escolhas positivas. São conquistas do espírito, lições que devem ser recapituladas persistentemente, progressivamente, né? Que são necessárias ao domínio do aprendiz, porque cada um de nós é um aprendiz da vida. Ainda não temos o domínio de tudo, ainda não sabemos tudo, ainda não podemos tudo. Somos aprendizes, então falíveis. E é preciso que a gente desenvolva um acolhimento a essa circunstância, né? Então, nós aceitarmos a nossa falibilidade, a nossa condição de aprendizes, porque assim estaremos trabalhando contra o orgulho, contra o egoísmo e vamos nos tornando mais empáticos e mais fraternos, mais solidários, porque importa muito considerar que a boa vontade e a fraternidade são os pilares verdadeiros desse mundo vindouro, que será um mundo não mais de provas e expiações, mas um mundo mais feliz, um mundo de regeneração. Então, é preciso que a gente também se desdobre no esforço do serviço. Jesus, quando veio à Terra, veio inaugurar o tempo do serviço. Ele disse que o maior de todos seria aquele que mais se dispusesse a servir, mas servir com coração, servir com vontade de verdade, né? Para ter a alegria de oferecer alegria, oferecer bem-estar ao nosso semelhante quando necessitado. Então, servir é uma ferramenta muito importante que nos faz sair
do nosso casulo de egocentrismo para nos espraiarmos em torno de nós, multiplicando as bênçãos. O objeto da evolução, a razão de ser da vida, é, então, o aperfeiçoamento que devemos realizar por meio do trabalho, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Então, nós todos temos a mesma origem, a grande família humana. Saímos da vontade e do pensamento do Criador. E temos igualmente a mesma destinação, honrosa e feliz, de filhos de Deus. Alcançaremos todos o estado celeste. E é por isso que aqui estamos, nesta reencarnação, como já estivemos em centenas de outras, e a passo e passo, pacientemente, porque Deus nos espera, pacientemente vamos nos melhorando, nos aprimorando, nos autoconhecendo, nos autogovernando e percorrendo o caminho da vida. Somos essência divina em busca da perfeição. O projeto da vida maior é conscientizar-nos e não sentenciar-nos, castigar-nos. Não, Deus não castiga. O maior sentido da nossa reencarnação, desta como das demais anteriores, como das demais que virão, será sempre a conscientização da riqueza do nosso mundo interior. Quando nos conscientizamos dessa realidade, então progredimos. Disse Allan Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, no comentário, que a chave do progresso individual, a chave do autoconhecimento é a educação. É a educação transformadora. É a autoeducação. É nós nos conscientizarmos daquilo que nos compete realizar aqui, enquanto estamos tendo essa oportunidade abençoada de crescer em sabedoria e de aprender a amar melhor. É preciso que a gente alcance a importância de nos tornarmos bons, justos, verdadeiros, sinceros, amorosos. E tudo isso requer aprendizado. Então, o nosso desafio é essa educação que transforma, educação transformadora, até alcançarmos a bondade simples como força que constrói. Amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, o respeito, respeitar a todos os seres e as coisas. Os tibetanos reverenciam a todas as criaturas, a formiga e o elefante, o amigo e o inimigo, todas as criaturas. Por quê? Porque abençoar é próprio do ser humano que quer e que sente a necessidade de evoluir. Mediante, então, a autoeducação, processa-se em nós a evolução dos seres livres, conscientes, racionais. O maior bem, então, que se pode fazer ao homem, ao ser humano, é educá-lo. Educá-lo para que haja viva ou vivo o sentido de contentamento, de gratidão, de reverência à vida. O sentimento de ligação e de afeto para com os outros.
Indiferença não cabe para o cristão. Para os seres humanos, é preciso que a gente aprenda a criar e a fazer a manutenção dos vínculos humanos, que representa o elemento de valorização e de dignidade. Então, o espírito de reconciliação deve reinar também na nossa convivência uns para com os outros, quando, em muitas ocasiões, nos magoamos reciprocamente. É preciso despertar para o espírito de reconciliação, de não agressividade, de não dominação, mas de profundo respeito pelos nossos semelhantes. Então, é preciso desenvolver carinho, bondade, compaixão. A mensagem de Jesus é a da valorização da criatura humana. Servir ao próximo é meta prioritária de toda a filosofia do Mestre. É o amor que compreende, que perdoa, que serve e que espera. E esse caráter do amor é um caráter construtivo, que tem como elementos básicos o cuidado, a responsabilidade, o respeito, o conhecimento. Amar ou amor é doação. Comunhão é dizer sim para um outro tu, porque feitos somos todos para amar, que vem a ser o dar e o receber. Na verdade, a troca, porque todos nós que vivemos sob a égide da lei de sociedade, somos interdependentes. Precisamos uns dos outros. Então é preciso que a gente se valorize mutuamente. A nossa alma, se nutre de amor, que se atualiza por ações. É o dar. O imperativo de Jesus Cristo foi esse: amai-vos uns aos outros. Então, essa é a conduta cristã que nós permitiremos que floresça e frutifique no caminho da nossa vida. Então, há um programa que a gente pode considerar. Diz assim o pensador: instruí os ignorantes, moralizai os viciados, sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos seja inferior. Nossa missão, portanto, é de amor infatigável para a vida abundante. Então, diante dessa reflexão, que nós tenhamos a certeza do nosso potencial de fazer do nosso caminho de vida um caminho em que nos abrimos para conhecer, aprender a conhecer, a fazer, a ser e a conviver. Que nós possamos nos abrir e florescer e frutificar, porque o amor é o sentimento sublime por excelência. Que sejamos todos criaturas plenas de amor. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine em nossa caminhada. Uma boa tarde a todos.